Basicamente, nós vamos estudar hoje a derivada da função seno e a derivada do cosseno. Então, a derivada do seno de x em função de x é cosseno x. E a derivada do cosseno x em função de x é menos seno x. Então, basicamente, essas são as derivadas de seno e cosseno. Depois, ali do material da aula, eu coloquei outras, derivada da tangente, derivada da secante, derivada da cossecante, tá? Que são as funções trigonométricas derivadas, na verdade. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos ver um exemplo A. Digamos uma função y igual a seno de 5x. Então vejam que aqui eu tenho uma função seno. Essa parte corresponde ao arco, tá? Corresponde ao ângulo ao qual eu estou calculando o seno. Então esse ângulo é 5x. Esse ângulo aqui, para nós, tá, no estudo do cálculo, ele vai estar escrito sempre em radianos. Então, quando vocês utilizarem uma calculadora para calcular seno, cosseno, tangente, no cálculo vocês têm que ter o cuidado, porque a calculadora ela tem ali algumas teclas que fazem a transição de radianos para graus, para... Então, vocês mantenham sempre a calculadora de vocês em radianos, quando for necessário, né? Mas nesse caso aqui, nós só vamos calcular a derivada dessa função y igual a seno x. Como eu tenho seno de 5x e não seno de x, não é só a variável que está ali, eu tenho 5x, então eu tenho que considerar esse arco aqui como uma nova função. Então aqui, como é seno de uma outra função, eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia me diz o seguinte: se eu quero calcular a derivada em função de x do seno de uma outra função, que eu vou chamar de u, então isso vai ser seno dessa função u multiplicado pela derivada da função u em relação a x. Ali não é seno u, é cosseno, tá? Desculpa. A gente usa a regra da cadeia aqui, então a gente calcula a derivada de seno de u em função de u, que é cosseno u, vezes a derivada de u em função de x. Então aqui eu vou reescrever essa função como sendo seno de u. E eu vou escrever que u é igual a 5x. Derivada da função u em relação a x é igual, derivada de 5x é 5. Então, a derivada de seno u, vou representar assim, tá? Por y' a derivada de y em relação a x, eu posso escrever como y'.
Então, derivada de seno U é igual a cosseno U vezes a derivada de U em relação a x, que é 5. Cuidado que a gente tem que ter aqui é que esse 5, ele não está multiplicando o arco, ele está multiplicando o cosseno de U. Então, uma melhor escrita aqui seria 5 vezes cosseno de U. E falta ainda eu substituir o U, porque eu fiz uma troca de variável, né? Agora eu tenho que fazer a destroca. Então, substituo o U por 5x. Então, fica 5 cosseno de 5x. Essa é a derivada da função seno de 5x. Tá bem? Vou apagar aqui. Depois eu disponibilizo lá para vocês, aí se precisar rever é só voltar o vídeo. Vamos ver um exemplo B. Y igual seno da raiz de x. Então, de novo, né, eu tenho y igual a seno de uma função u, sendo essa função u igual a raiz quadrada de x. Melhor para o cálculo da derivada é escrever a raiz quadrada de x como x elevado na 1 meio. Que é a mesma coisa, né? Agora, para calcular a derivada dessa função u, eu uso a regra da potência. Então, fica 1 meio vezes x elevado na 1 meio menos 1. Vou fazer 1 meio menos 1 aqui. Então, coloco 2 como denominador comum. 2 dividido por 2 dá 1. 1 multiplicado por 1, 1 menos 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 menos 1, então fica menos 1 meio. Então, a derivada de u em relação a x é 1 meio, que multiplica o x elevado na menos 1 meio. Quando nós temos um denominador ou um denominador nada, um expoente negativo, o que nós temos que fazer é inverter esse número aqui. X elevado na menos 1 meio é a mesma coisa, deixa eu colocar esse 1 meio aqui, é a mesma coisa do que 1 sobre x elevado na 1 meio. Ou seja, 1 meio que multiplica 1 sobre a raiz de x. Então, aqui fica 1 sobre 2 raiz de x. Essa é a derivada da função u em relação a x. Eu calculei essa derivada porque eu vou utilizar aqui na derivada dessa função seno de u. Então, a derivada de seno de u é igual a cosseno de u, que a derivada do seno é cosseno, que multiplica a derivada de u em relação a x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Melhor escrevendo aqui, eu vou passar esse fator para frente, tá? Porque ele está multiplicando, na verdade, o cosseno, ele não está multiplicando o arco. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x, que multiplica o cosseno. Já vou substituir o u, porque o u é igual a raiz de x.
Então, essa é a derivada da função y. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Bom dia, Ricardo. Tá, eu vou apagar aqui. Vamos ver uma outra função. Y é igual ao cosseno de 2 menos 3x na quarta. Tá? E nós queremos calcular a derivada. Vamos calcular a derivada dessa função. Vejam que esse 2 menos 3x na quarta corresponde ao arco ao qual essa função calcula o cosseno. Tá? Então, aqui também nós temos cosseno de uma outra função. É cosseno de uma função que eu vou chamar de u. E aqui eu vou considerar a minha função u como sendo 2 menos 3x na quarta. A derivada dessa função u, derivada de 2, que é 0, menos 3 vezes a derivada de x na quarta, que é 4x na 3. Então, a derivada de u em relação a x é igual a menos 12x na 3. Eu fiz isso porque eu vou precisar, né, para calcular a derivada de cosseno de u, eu vou usar a regra da cadeia. Só para colocar aqui a regra da cadeia, né, se eu tenho uma derivada de uma função y em função de x, utilizando a regra da cadeia, eu calculo a derivada de y em função de u multiplicado pela derivada de u em relação a x. Essa é a regra da cadeia. Então, a minha função y aqui é cosseno de 2 menos 3x na quarta. Como eu transformo esse arco 2 menos 3x na quarta em u, então eu calculo a derivada da função y, que passa a ser cosseno u, em função do u. Eu vou fazer isso aqui. Y' é igual a derivada do cosseno de u em relação a u. Isso é menos seno u, multiplicado pela derivada de u em relação a x, que eu calculei aqui. Então, aqui é vezes, colocar entre parênteses, menos 12x na 3. Então, essa derivada vai ficar... Eu vou passar esse menos 12x na 3 para frente, tá? Porque ele não está multiplicando o u, na verdade, ele está multiplicando o seno de u. Então, menos com o menos aqui da frente vai ficar mais. Então, fica 12x ao cubo, que multiplica o seno de u. Seno, já vou colocar... O que é o u? É 2 menos 3x na quarta. Então, essa é a derivada daquela função cosseno de 2 menos 3x na quarta.
Tudo bem até aí? Sim, professor. Tá indo. Vamos fazer mais um exemplo. Então, y igual ao seno ao cubo de 4x. Então, aqui a gente tem que ter um certo cuidado com essa função, tá? Seno ao cubo de 4x. Então, eu vou considerar aqui que eu tenho uma função u que está sendo elevada ao cubo. E quando eu calcular a derivada, eu vou utilizar a regra da potência. Então, a minha função u agora passa a ser seno de 4x. E a minha função y é u ao cubo. Então, como u é uma função também, então, utilizando a regra da cadeia, a derivada dessa função u ao cubo é igual a 3 vezes o u na 3 menos 1, que é 2, multiplicado pela derivada de u em relação a x. Então, vou pensar agora aqui na derivada de u em relação a x. Olhando para essa função u, eu tenho seno de 4x, ou seja, é o seno de uma outra função. Então, aqui eu vou precisar fazer a derivada dessa função u, considerando aqui uma outra função. Eu tenho que pensar numa letra para utilizar aqui. Vou colocar um W aqui. V. Então, essa minha função seno de 4x, eu vou considerar como seno de V. E V é 4x. Então, derivada dessa função seno de V em relação a x vai ser igual, derivada do seno é cosseno de V, multiplicado pela derivada de V em relação a x. Então, fica cosseno de V. Vamos calcular aqui a derivada de V em relação a x. Bom, derivada de 4x é 4, que é 4 vezes a derivada de x, que é 1. Então, aqui fica cosseno V vezes 4. Esse 4 passo aqui para frente. Então, fica 4, que multiplica o cosseno de V. E agora eu substituo ali o V por 4x. Então, 4 vezes o cosseno de 4x. Essa é a derivada de u em relação a x, que é o que eu preciso para colocar aqui. Y' é igual a 3 vezes o u ao quadrado, que multiplica 4 vezes o cosseno de 4x. Y' é igual a 3 vezes. Vou substituir o u por seno de 4x. Então, é seno de 4x
ao quadrado. O que está ao quadrado é o seno, tá? Não é o 4x. Que multiplica 4 vezes o cosseno de 4x. Esse 3 eu posso multiplicar com esse 4, porque são coeficientes dessas duas funções. Então fica 12. Seno de 4x ao quadrado, a maneira correta de escrever isso é seno ao quadrado de 4x. E isso multiplicado pelo cosseno de 4x, já que o 4 eu já multipliquei lá pelo 3. Cosseno de 4x. Então, essa é a derivada dessa função y igual a seno ao cubo de 4x. Alguma dúvida? Por enquanto está indo. Então tá. Os exemplos que eu trouxe para vocês hoje são esses, tá? Então eu vou deixar agora para vocês trabalharem ali na lista de exercícios que eu coloquei. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e façam os exercícios. E aí, ainda hoje eu coloco uma avaliação, tá? Vai ter, na verdade, quando a gente calcula esses exemplos que eu fiz, a gente já utilizou a regra da cadeia, tá? Da semana passada. Então, mas eu vou colocar 2 exercícios, um referente especificamente à regra da cadeia e outro referente aí à derivada dessas funções trigonométricas. Tá bem? Tá certo, professor. Tranquilo. Então tá, bons estudos aí, se cuidem, tá bem? Obrigado igualmente. Qualquer coisa, Obrigado, igualmente. entre em contato aí. Pode deixar. Abraço. Um abração.